Alô, meu caro internauta, bom dia a você, boa tarde, boa noite. Eu espero que esta quinta-feira, dia 18 de julho, esteja sendo, ou vá ser pelo menos, uma quinta-feira de muita paz, alegria e notícia boa. Que, aliás, nós estamos muito carentes de notícias boas, né? Mas a gente, como diz, somos brasileiros, somos esperançosos. Eu estou torcendo para que seja um dia de notícias boas. Precisamos ir muito. Pois é, e hoje aqui no Conexão Rondônia ao Vivo, aqui do site rondoniaovivo.com, aquele site que tu acessa diariamente para ficar bem informado sobre o que de fato está acontecendo em Porto Velho, em Rondônia, no Brasil e no mundo. Nós estamos aqui, a nossa equipe de trabalho está aí nesse corre-corre, deixando você, é claro, a par de tudo que está ocorrendo. E outra coisa, sem fake news, tá? Afinal de contas, 15 anos de história, mais de 6 milhões de acessos todos os meses, não é à toa, é muito trabalho. E à frente desse barco aqui também está o Paulo Andreoli nesse leme aí. E hoje eu vou falar sobre um assunto muito interessante que interessa a você que é estudante ou que não é estudante, mas que de certa forma, direto ou indiretamente, acaba sendo afetado. Falar sobre a UNI, exatamente, a UNI é um patrimônio nosso aqui em Rondônia, Universidade Federal de Rondônia, muitos cursos, muita gente passou por lá, que hoje está atuando aqui no estado. Então vamos conversar um pouco sobre a UNI, falar um pouco sobre essa questão da relação com o MEC, esses ataques que estão sendo feitos às universidades federais, essa disputa que está tendo junto com o ministro Weintraub, ministro da Educação, que está comandando o MEC. Enfim, vamos tentar ver um panorama geral, como está a questão das universidades federais. O pessoal do IFO já veio aqui, chorou bastante, falaram aqui os cortes no orçamento. E eu hoje, o Conexão Rondônia ao Vivo, trouxe o vice-reitor da UNI, Marcelo Vergotti, é formado em matemática, e veio aqui para conversar um pouco, expor a situação da universidade, para que você fique bem informado e saiba como está a realidade da nossa UNI hoje. Marcelo Vergotti, muito bem-vindo ao Conexão Rondônia ao Vivo. É um prazer meu. Tá certo. Marcelo, antes de nós começarmos, eu preciso te fazer uma pergunta assim. Quem é Marcelo Vergotti? Se apresente para o nosso internauta. Eu sou nasci em São Paulo, né? Capital? Na capital, nasci ali na Moca. Na Moca. E vim para Rondônia em 86. Caramba, 86. Você já tirar 10 anos da cota, hein? O que é engraçado é que aqui eu sou de São Paulo, em São Paulo eu sou de Rondônia. Então, assim, eu estou sempre estrangeiro, a terra nunca é minha. Porque Mas você se considera da onde? Eu sou porto-velhense. Tá certo. Então, vim para cá em 86, entrei na UNI como aluno no curso de matemática, em 94. Aí cursei o curso de matemática e fiz o mestrado e o doutorado em Geociência e Meio Ambiente na Unesp. Na Unesp de Rio Claro. Na UNI tem muita gente formada em Rio Claro, nesse mesmo programa de mestrado e doutorado, que era o que a gente chama hoje de Minter e Dinter. E a minha militância sempre foi dentro da educação, né? E estou aí há 3 anos na vice-reitoria, fui diretor do Núcleo de Ciências Exatas e da Terra e depois vice-reitor. Estou acompanhando o professor Ariotti aí nessa luta que é conduzir essa universidade. Tá certo. Como é que está a UNI hoje? Que a gente ouve tanta coisa, são tantas notícias, como é que está a UNI? Olha, a UNI, se você pegar um curto espaço de tempo, né? Nós viemos de uma situação caótica. Quem lembra aí, em 2010, nós tivemos uma greve, 2010, 2011, uma greve muito violenta, uma greve de 6 meses, o reitor renunciou ao cargo, assumiu a magnífica reitora Berenice Tourinho, e de lá a UNI ela vem colocando, como é que eu posso dizer, o trem no trilho, né? É um trem grande, hein? É um trem grande, vem colocando o trem diz no o trilho. mineiro, né? O professor Ariotti colocou mais umas rodinhas do trem no trilho, e ainda tem umas pequenininhas para a gente colocar, né? Falta aquela sintonia fina, né? Mas uma coisa que é importante, a UNI estabilizou, a professora Berenice foi muito relevante nisso. Ela estabilizou os humores, as pessoas estavam ficando doentes na UNI, muita pressão, muita guerra,
A universidade é um campo de combate de forças muito violento. As pessoas acalmaram, focaram no trabalho, no objetivo da universidade. Nós temos as diferenças políticas, que eu digo política interna, mas precisamos entregar um serviço para a sociedade. A Berenice conseguiu fazer isso, juntar as pessoas em torno desse propósito. E o professor Ariotti conseguiu administrativamente equilibrar a UNI. Então hoje as pessoas que estão nos seus cargos de pró-reitor administrativo, de pessoal e outros, são pessoas que entendem da matéria e muitos deles já vinham desde a administração da professora Berenice. Então a pessoa, como colocamos as coisas em dia. Quando a professora Berenice assumiu, a UNI tinha todos os seus cursos sem reconhecimento. Todos? Todos, 60 e tantos cursos. Meu Deus. Isso foi colocado em dia, né? Nós saímos, tínhamos alguns mestrados que iam fechar as portas, e nesse período conseguimos transformar esses mestrados só não em boa qualidade, mas abrir doutorados a partir dele. Que o mestrado ele tem que chegar num certo nível para depois abrir um doutorado. Então nós temos já 4 doutorados, então já estão funcionando já a pleno vapor, já de muito tempo. Então são ganhos acadêmicos. A UNI deve agora crescer em qualidade. Talvez a gente não cresça em tamanho, mas tem que crescer em qualidade, oferecer ser relevante na região norte, como um polo de produção de conhecimento. Você falou uma coisa que é muito comum a gente ouvir, pelo menos se ouvir. O pessoal que na UNI é um espaço de muitos grupos, muitas brigas internas. Isso é verdade? De que forma isso é e de que forma isso acontece? Olha, a briga interna ela é natural na hora que se junta. Nós temos quase 1000 professores, mas ela já foi mais violenta no passado, né? Hoje nós temos assim, vocês são adversários que se convivem de forma amistosa. O problema é que antigamente na UNI você não tinha adversário, você tinha inimigo. Né? As pessoas não queriam justiça, elas queriam vingança. Então aí fica difícil trabalhar num ambiente como esse. Felizmente, essa coisa passou, é uma página virada. Isso também se deve muito ao arrefecimento de professores que chegaram na casa nos últimos 6, 8 anos, que não compraram a briga dos seus colegas mais antigos. E esses colegas mais antigos, assim, que a gente deve muito, porque se você lembrar, a UNI era só o prédio da Unicentro ali. E essa geração mais antiga, ela expandiu essa universidade para todo o estado. Então é um trabalho de Hércules, né? Um trabalho de Hércules. A maioria trabalhou muito nisso. Só que assim, tem aqueles pessoal que trabalha mais na militância política. E isso atrapalha muito quando ela passa de um certo limite da falta de lealdade, né? E isso ainda é, de certa forma, uma realidade que a gente tem tentando instituir uma nova cultura institucional na UNI. Isso, uma mudança de cultura, ela demora muito tempo. A UNI hoje atende quantos alunos, quantos cursos e são quantos campings? Rapaz, o número de cursos, campings são Porto Velho mais 7, né? Mas o número de cursos, essa semana, o reitor falou, não, são 60 cursos, aí o técnico lá corrigiu, não, professor, são 63. Aí, nossa, então, assim, às vezes é um número que a gente às vezes fica sem saber, mas são 63 cursos de graduação, mestrado tem uns 16 e doutorado tem 4, se é que não criaram nessa semana. Que assim, por enquanto está sabendo são 4. São 4. Então cresce muito rápido, às vezes a gente não acompanha o crescimento da universidade. Mas a universidade tem um corpo docente muito robusto e altamente elevado. Quase todos os nossos professores são doutores e acho que 100% são mestres. Muito dificilmente você vai encontrar um professor que é só especialista. Só se for muito antigo, mas a maioria já é muito bem qualificado. E quantos alunos vocês atendem hoje? Desculpe, por volta de 12 mil alunos. 12 mil? No estado todo. Nós temos campo em Vilhena, Cacoal, Rolim de Moura, Médici, Ji-Paraná,
temos camping em Ariquemes, Guajará-Mirim e Porto Velho. Houve um tempo, acho que uns 2 anos atrás, eu vi essa conversa de criar dividir a Uni, criar uma universidade que fosse, digamos, a parte sul do estado. Isso. E aqui ficaria a parte norte, que de Paraná para cá seria a parte norte. Essa história continua ou ela foi enterrada de vez? Olha, e existe o projeto. Existe um projeto. Existe o projeto. O projeto já está no MEC. Então quer dizer que ainda pode acontecer. O projeto já está no MEC. Isso foi feito na administração ainda da professora Berenice. Uhum. A ideia é você criar uma Universidade Federal do Cone Sul ou Universidade Federal Rural, eu não sei qual vai ser o nome, mas seria de Paraná, Cacoal, Médici, Rolim de Moura e Vilhena. Certo. E a Uni ficaria Porto Velho, Ariquemes e Guajará-Mirim. O projeto já está pronto, já está no MEC. Que a parte tudo. Está tudo. A parte mais difícil já foi vencida, que são aí o que você falou, as brigas internas. Porque o que acontece? Na hora que você traz uma discussão dessa, e aí eu quero dar os parabéns para quem fez isso, que é os nossos colegas lá de Paraná, que levantaram essa discussão e levaram essa bandeira. Na hora que você põe a proposta na mesa, todo mundo quer uma universidade para si, para chamar de sua, né? Esse filho todo mundo quer ser pai, né? Exatamente. Aí o que aconteceu? A proposta inicialmente foi de criar praticamente uma universidade em cada esquina. São ideias impraticáveis, né? Não dá para criar uma universidade em Paraná, outra em Cacoal, uma em Vilhena, uma em Guajará-Mirim e mais 2 em Porto Velho. Eram acho que 7 universidades que ia criar. O governo nenhum entra nisso. 2 é possível, né? Criar mais uma é possível, ficar 2. Então, a ideia é retomar agora. Eu estou tentando uma agenda com o governador essa semana que vem, para a gente pôr isso na pauta também. Ele que é muito próximo do presidente da República, e isso aí é uma vontade política. Né? Já como o Bolsonaro criou uma universidade, eu acho que há 15 dias atrás, por que não criar essa também que está no... E a criação de despesa é muito pequena, porque você tem que contratar, acho que 1 dúzia de técnicos, que é assim a parte de gestora, e criar uma meia dúzia de cargos de reitor, vice-reitor e pró-reitores. Porque a estrutura mesmo, o caro, que é prédio, é professor, isso tudo já existe. Que foi o que ele fez no Tocantins, ele criou porque ele emancipou, né? Uhum. Então você não vai construir uma universidade do Baldame. Você está pegando um negócio e você emancipa. É como lá você tem um filho, né, ele já está com 32 anos e ele fala, pai, estou casando, estou indo embora. E você, vai meu filho, seja feliz. Então assim, a gente precisa dessa emancipação do interior, porque já tem, como é que eu posso dizer, já tem musculatura para ser uma universidade autônoma. E é muito necessário, porque o estado é muito grande. Então, o diretor que vem de Vilhena para Porto Velho são 14 horas de ônibus. Né? O diretor que vem de Paraná são 8 horas de ônibus. O de carro é muito perigoso. E as coisas demoram muito para acontecer para eles. Aqui na Uni em Porto Velho já demora. No interior mais ainda. Agora, caso ocorra essa divisão, a Uni Porto Velho, digamos assim, norte, ela perde o orçamento, né? Porque o orçamento vai ter que ser dividido, né? Com certeza a parte de folha, né? A parte de folha você perde, mas assim, já vai para eles. Mas para investimento... Para investimento eu acredito que não, que deve ser criada uma nova receita para essa nova universidade. Até como investimento, uma nova universidade deve ganhar aí investimento para dar um upgrade, né? Porque eu pensei assim, já que vai dividir, então isso quer dizer que o que era, por exemplo, um exemplo, R$1.000 para tudo, então já que divide vai ficar 500 para cá e 500 para lá. Hoje basicamente a nossa folha de pagamento de docente, por exemplo, ele é metade de Porto Velho e metade do interior. Como o orçamento da Uni hoje já é 90% é folha, o que sobra é muito pouco para brigar, né? Deve haver uma suplementação para o interior, com certeza, mas o que é mais interessante para nós é a questão da
da praticidade de como é que gira o trabalho. Assim, Porto Velho tem um caminho. O interior tem que ter o caminho deles. Eles têm que saber as suas prioridades. E nós temos prioridades realmente diferentes. Então precisa ser dado essa vazão nessa demanda. Então o gabinete, autorizado pelo magnífico reitor, ele já autorizou que sejam retomadas aí as tratativas políticas. Não é? A gente vai procurar o governador, vamos procurar os senadores. Eu sei que todos têm interesse nessa bandeira, né, que é um ganho para todo mundo. Qual que é o orçamento da Uni hoje? Hoje o nosso orçamento gira em torno de meio bi. 500 milhões ao ano? 500 milhões ao ano, entre folha e toda a despesa. É suficiente? Olha, todo mundo está recebendo seus salários em dia. As despesas discricionárias, que são aquelas que sofreram contingenciamento, não é? Elas giram em torno de 10% ou 15%. Né? Mas assim, o que está assegurado aí é a folha de pagamento, está tudo assegurado. O que foi o contingenciamento foi em cima dessa outra parte que não é folha, né? Então, hoje o nosso passivo é muito grande em cima de folha de pagamento. Então a gente tem pouco jogo de cintura, né? Né? Tem pouco dinheiro para investir porque quase tudo vai em salário. Foi contingenciamento ou corte? Contingenciamento, porque a prática nos governos federais, desde que eu estou na Uni, que eu me entendo aí por docente, nós recebemos 1/18 do orçamento anual. Então, no começo do ano, e já é uma cultura na Uni, deixa para se fazer tudo no segundo semestre. Então, você quer fazer um seminário, um congresso, qualquer coisa, faz no segundo semestre porque vai ter o dinheiro. Inclusive compras, né? A gente passa o ano todo montando um processo de uma compra, de uma mesa, para executar no final do ano. Assim, como o governo no começo do ano tem baixa arrecadação, aí o torniquete é mais apertado, né? Chega no final do ano, o governo libera. Esse ano não foi diferente. O ano passado foi do mesmo jeito, no ano retrasado foi do mesmo jeito. Eu acredito que se nós tivermos aí um alívio nas contas públicas até o final do ano, deve abrir de novo o torniquete. Vindo na linha do comportamento dos governos, a Uni sempre pagou, o governo federal sempre pagou suas dívidas. Então, ano passado a gente não sobrou dinheiro, né? A gente chegou na risca ali, né? Conseguimos executar todo o recurso da Uni, pagar as contas e entrar 2019 sem dever nada a ninguém. E eu acho que essa que é a gestão. Fazer o dinheiro caber o orçamento caber no bolso, né? Na despesa. Está no azul hoje? A Uni não está no azul, mas está com suas despesas em dias. O azul seria se nós tivéssemos dinheiro para fazer investimentos e implementações, mas a gente está conseguindo terminar as obras inacabadas. Nós temos restaurantes universitários por concluir, o teatro por concluir, estamos fazendo algumas pequenas reformas. Então a máquina não parou, né? O restaurante universitário sai? Nós já temos o orçamento para executar e concluir o restaurante. O nosso problema não é nem esse do prédio, do restaurante. O nosso problema é na hora de você colocar alguém para conduzir o restaurante. Então a Uni não conseguiu ainda ver qual é a forma legal de ceder o prédio para uma empresa sem tornar inviável a prestação do serviço. Porque hoje basicamente, como é que funciona? Você tem essa sala aqui, sala da Uni, eu vou oferecer para a Xerox. Aí como é que é dado o preço? Você chama um avaliador da Caixa Econômica, ele vem aqui e avalia, olha, esse aluguel aqui, de acordo com a localização e com o tamanho da área, é R$5.000. E o cara vai pôr uma Xerox. Resultado final, não tem Xerox. É o que acontece, por exemplo, no restaurante em Médici, ou em Rolim de Moura, que não tem, ou em Vilhena, que tem um prédio, mas não tem a pessoa que toca, porque o preço da avaliação é tão alto que para o empresário não compensa. Mas por
Por que não muda então essa história? Já que vai ser 5 mil, então vamos botar para 2 e alguém tocar esse... É que não é questão da Uni, é questão legal. Nós somos... isso aí entra o Controladoria Geral, da União, tem todos os órgãos de controle que policiam isso aí. O que nós temos, talvez a Uni adote, assim, é licitar para um marmitex mais barato. Que é outra forma. Mas sempre é uma forma que você tem que jampear o problema. Tem que contornar o problema. O número de regulamentação é muito grande para simplesmente... Nós não temos autonomia simplesmente para fazer isso. Essa falta de autonomia, ao mesmo tempo se defende muito, ao mesmo tempo fala que não se tem autonomia nas universidades federais. Como fica essa questão, por exemplo, de gerir um RH de uma universidade federal? Eu já ouvi muitas pessoas falarem assim, às vezes a pessoa faz o concurso, passa para professor, tira um atestado. Isso acontece na Uni? Rapaz, hoje, dos nossos servidores, quase 30% já estão de atestado médico. É uma loucura. Entre professor e técnico. Professor e técnico. E ainda você tem aquele colega que passou na Uni hoje e ele está saudável até hoje. Na hora que ele assina o contrato, deve ser um negócio que cai, assim, né? Ele adoece imediatamente. Aí ele já tem um transtorno psiquiátrico e o médico diz assim, olha, ele só vai ser curado com os ares das montanhas de Minas Gerais. Então vamos remover o professor para a Federal de Ouro Preto. Nunca entrou na sala de aula? Um semestre e abandonou a turma e foi embora. E como é que lida com essa situação? Ordem judicial, a Uni só cumpre, né? E aí nós temos ali um buraco. E assim, esse não é um só. Teve um outro professor do interior que foi removido porque o pólen das flores da região deixava ele doente. Parece engraçado, né? Tem que rir, né? E ele foi removido, não é da cidade, ele foi removido de Rondônia. E nós estamos com o ônus desse professor até hoje. Porque a Uni continua pagando o salário. Que para onde ele vai, ele não entra no orçamento da universidade que recebe. Onde ele está? Não, ele... Tem aqueles outros que tem assim, meu pai está doente lá em São Paulo, eu preciso acompanhar. Tem 15 irmãos, mas só eu posso cuidar. Aí remove via judicial. Mas um monte de gente fica doente. Assim, está no direito, a universidade tem que meter a caneta e atender judicialmente. É difícil, às vezes, você contornar esse tipo de problema. E aí a gente fica com um passivo muito grande. Né? Quase todo mês tem remoção dessa natureza, ou briga judicial da Uni, tentando manter o professor. Você não se dá bem em Vilhena, muda para Porto Velho. Mas você está dentro do corpo docente da Uni. Mas é o professor, não, eu tenho que ir para Natal, lá sim é que eu vou... É da praia, né? Me sentir bem. Não é nem pela praia, entendeu? É porque lá tem o ar me faz melhor. Não tem o pólen das plantas. É o pólen das plantas. Então, assim, você tem uma situação dantesca. Com certeza. Agora, existe um outro assunto que a gente estava conversando no início. Você falou que há muitos cursos, alguns cursos da Uni estão sendo fechados por falta de alunos. Como é isso? Bem lembrado. Por incrível que pareça, se você falar assim, olha, a Uni precisa expandir para mais cursos. Hoje nós estamos numa situação de retração. Retração porque eu posso dizer, olha, jornalismo lá em Vilhena fechou as portas e está sendo removido todo o corpo docente, o curso todo para Porto Velho fechou por falta de aluno. Pessoas já não entravam mais no curso de jornalismo. A gente estava tendo entradas com 10 alunos. Isso aí é um buraco no nosso orçamento, porque nós somos remunerados por aluno. E aí você pega isso aí e coloca, por exemplo, o curso de engenharia de pesca em Médici entrou 10 alunos. O curso de educação no campo em Rolim de Moura, se eu não me engano, entrou 3. Como é que você faz um corpo docente com 15 doutores, altamente qualificado, para 3 alunos? Para 3 alunos. Aí você tem Cacoal. Cacoal tinha um curso de contabilidade à tarde e à noite.
fechou a turma da tarde. De Paraná, tem curso de engenharia, acho que florestal. Me desculpe aí se eu estiver errando. Florestal. Tem 50 vagas ociosas. 50 de engenharia. Matemática e física, isso vai quase para 100 vagas ociosas. Em Ariquemes tem engenharia de alimentos. Tem metade das vagas ociosas. Metade, ou seja, quase 100. Você vem para Porto Velho, também tem cursos aí, como o curso de biologia, que entra 50 e em um ano tem a metade, ou um pouco mais da metade. Quais os fatores que você atribui a essa situação? Nós temos, acho que eu acreditaria assim, na teorização completa, no achismo completo. E com certeza eu tenho uma probabilidade muito grande de errar, mas assim, a inserção de vários cursos em EAD tem competido de forma muito violenta com a Uni. Então, às vezes é mais interessante e tem mais facilidade para o aluno aderir a um curso em EAD, que ele paga ali 120, 160 reais, que isso ele só vai pagar só de ônibus para ir para o campus da Uni. E às vezes o cara arruma um emprego, o curso é de dia. A Uni não conseguiu, no decorrer desse tempo, se adaptar a essa revolução da demanda do nosso cliente, que é o aluno. Mas assim, mesmo assim, você tem à noite um curso de economia que tem 50 vagas ociosas. Um curso noturno. Aí, como eu te falei no início, nós somos remunerados por aluno. Então, se o nosso orçamento é de 500 milhões e você tem 20% de vagas ociosas, isso vai nos dar um rombo de entre 80 e 100 milhões por ano. Então, assim, nós estamos sucumbindo, né, nessa matriz orçamentária por causa dessa evasão tão grande. A Uni acho que nunca passou por uma crise tão grande assim, de falta de alunos. Se a situação se agravar, ou seja, qualquer mexidinha que você der, lembra uma piada, né, que o cara já está com a água aqui e fala, não se mexe não, que senão você pode afundar. Qualquer mexida errada, você pode sucumbir e ir para 30%, ou um pouco mais de vagas ociosas. Isso está deixando as pessoas perderem os cabelos, viu? Eu imagino. Agora, um curso, eu não estou criticando, eu só queria entender. Um curso EAD e um curso presencial. Eu fico imaginando um país que as pessoas leem pouco, tem muito analfabeto funcional, tem que ter disciplina, não que não, você tem que ter disciplina para estudar, mas no curso EAD você faz o seu tempo, mas não tem mais. Será que a formação desse profissional? Olha, é uma briga grande se eu dar uma. Não, o depoimento é que a briga é grande, porque assim, tem os seus partidários do ensino à distância, mas eu ainda sou do tradicional. Acho que o negócio é cuspe e giz. Eu não me adaptei nem no pincel atômico. O negócio é o contato, porque a universidade, nós nascemos de uma cultura do discipulato. Uhum. Então o aluno ele aprende por contato diário com o professor. E o professor trazer, mostrar, olha, está aqui, é isso. É aquela a influência pessoal do mestre, a atuação pessoal do mestre. E no EAD, não, você assiste um programa, você não tem muita interação. Como eu nunca fiz um ensino EAD, eu não posso avaliar e dizer assim, olha, é muito bom por isso, por isso. E não tem dados comparativos. Mas assim, na hora que o cliente, o aluno, ele vai selecionar, ele vai dizer o que é mais conveniente. Eu preciso para a sociedade, eu preciso de um diploma, e vou ter aqui acesso ao conhecimento mínimo, e o que eu precisar de mais, a pessoa corre atrás. A nossa cultura acadêmica, daquela coisa do amor ao conhecimento. Né? Eu sou amante de línguas e poesia e literatura, eu vou para a universidade para me dedicar àquela matéria, né? Como faziam os monges nas escolas catedrais e monásticas, monacais. Então isso já se perdeu. As pessoas querem o resultado para amanhã e um diploma para entrar no mercado. Então, dessa forma, as universidades federais ainda estão no modelo
clássico, né? Já pode dizer que é clássico, é o aluno, o contato com o professor, né? O contato com essa vivência, né? E no EAD não, o cara está solto. Tá certo. Uma pergunta, como tu vê essa relação do governo federal com as universidades públicas? A impressão que está se passando para a sociedade é que nomearam essas universidades como os vilões hoje no Brasil, né? Olha, a gente fica, como é que eu posso dizer? A gente é mais chocado com as notícias que estão próximas, né? Então, as notícias do MEC, o pessoal que é do Instituto Federal e da Uni, são as que vão para a pauta, né? Eu conheço vários colegas que não acompanham sequer notícia municipal e estadual. Eles estão como se fosse de outro planeta. Então, nós estamos preocupados com o que está rolando em Brasília. Para a maioria do povo, isso não é preocupação. Na relação das universidades com o MEC, existe sim uma queda de braço entre reitores e MEC, porque reitores têm uma orientação política e o MEC mudou a orientação política. Então, eu estava em Brasília ontem, né, do lançamento do programa Futurice, e você viu nitidamente o constrangimento do MEC, do ministro e seus assessores, secretário do MEC e os reitores. Ainda não conseguiram... O clima pesado. O clima pesado. Então, assim, e óbvio que isso vai acontecer. Então, há um problema de relacionamento sério. Com relação ao MEC, eu não acredito que eles vão conseguir fazer grandes mudanças em 3 anos e meio. Como eu gosto de comparar, as universidades é como se fosse um transatlântico muito grande. Então, você quer mudar alguma coisa, você virar 3 graus à direita. Aí você... São medidas muito pontuais, as universidades já estão muito amarradas, já tem pouca autonomia para qualquer coisa. Se você vai abrir um curso lá de matemática, já vem todos os currículos do MEC, é assim, então você tem pouca coisa para você manobrar, o orçamento já está amarrado. Então eles dizem autonomia, mas assim, autonomia você me amarra as minhas pernas, meus braços, minha cabeça e minha boca aqui, não? E põe uma viseira e fala assim, agora você tem autonomia. A universidade está vivendo assim, né? Esse programa que foi lançado ontem, o Futurice, ele é uma proposta, não foi bem recebida pelos reitores, né? Até porque eu acredito que muitos não entenderam a proposta, o tempo foi pequeno para passar de que forma ia funcionar esse Futurice, mas basicamente é assim, você tem o orçamento da universidade, né, que é anual e não vai mudar em nada, e você vai ter que aderir a esse programa Futurice para você colocar mais dinheiro dentro da universidade. Então, vamos puxar um exemplo hipotético para nós, a Uni, ou para o IFRO, né? Digamos que a Uni, eu não sei se a Estrada de Ferro é federal, ali a área, né? Mas digamos que seja. A gente consegue com o governo federal que aquilo seja passado para a Uni, a Estrada de Ferro. A Uni cria um fundo, ou que eles chamam de OS, Organização Social, que passa aquela estrada de ferro para uma iniciativa privada que vai explorar, como é feito lá, digamos, em Gramado, né? Explorar aquilo ali como um ativo financeiro. E aí a Uni ganha o royalties e entra 100% no cofre da Uni. Né? Ou então, por exemplo, a criação de patente. Nós temos um laboratório do professor Júlio Militão ali na Uni, que ele está criando mini usinas de energia elétrica. Então, por exemplo, prédios de apartamentos, você coloca ali um rotor aqui dentro do tubo de esgoto de água, na hora que a água desce, gira esse rotor e gera 1 quilowatt ali de energia elétrica. Então, se aplicado em escala, vai gerar uma energia elétrica para acender meia dúzia de lâmpada. Pode ser patenteado, e se for patenteado, o professor ganha na venda daquele produto, a universidade ganha,
e aí é dado a uma empresa que explore o produto mundialmente. Então abre a possibilidade para que o professor fique rico. Hoje não, hoje o produto é 100% da Uni, né? Só que também não pode comercializar por causa das barreiras legais. Então tem tudo isso. Por exemplo, você tem aqui a produtora de refrigerante. Precisa de análise de água constante. Aí o laboratório de águas da Uni pode captar esse serviço e ser remunerado por ele. Se a gente fizer isso hoje, o dinheiro cai no Tesouro Nacional. A Uni não vê um centavo desse dinheiro. Mas com esse novo programa, o dinheiro pode ser revertido para a universidade. E aí o que eu achei mais interessante é que professores também que publicam, digamos, em revistas internacionais. Eu sou lá um grande pesquisador e publiquei um artigo numa Nature. Aí eu vou ganhar, digamos, 50 mil reais de prêmio. Em revistas menores eu vou ganhar prêmios menores. E entra independente do salário do professor. Eu não conheço a proposta a fundo, mas não acho que isso é nocivo, né? Tem que ser estudado, é lógico, mas é uma forma da universidade se abrir com os seus produtos e ser remunerado por ele. E esse dinheiro não voltar para a União, voltar para a universidade. Então pode ser uma saída, eu não consegui ver a matéria ainda por escrito para ver detalhes, né? Mas a partir do que eles apresentaram nos slides lá, é mais ou menos isso. Só voltando, esse estudo que está no MEC para a Uni ser dividida, vai ter algum prazo para ser essa resposta, para isso acontecer? Olha, a parte que a Uni já fez, já está pronta, já está no MEC, né? Agora sim, é aquela coisa, você lançou, agora o que a gente vai ter que fazer é procurar aí pessoas para abraçar a causa, né? Seria a bancada federal? A bancada federal, nossos senadores, o próprio governador, né? A Uni não tem força e nem peso político para aprovar uma proposta dessa natureza. Então é uma coisa que a bancada federal vai ter que abraçar. E aí não importa quem é o pai da criança, né? Uhum. A gente quer pegar a criança nos braços, entendeu? É um bem que vai ficar para a sociedade. E o custo é muito baixo disso. Então a Uni já fez tudo, está lá na marca da Cal. Né? Não vamos falar de pênalti aqui, que muita gente vai ficar desagradada hoje, que eu estava vindo de Brasília e tinha muita gente chorando no voo, porque algum time aí perdeu nos pênaltis. Flamengo. Ô, rapaz, eu nem sabia. Eu sou palmeirense, também não posso... Perderam também. Eu não posso tirar muito sarro. Não. Marcelo, com certeza esse é o nosso assunto aqui, daria mais um tempo, voa. E eu tenho várias coisas que mais não vou poder fazer. Então eu te deixo aqui esse tempinho para você fazer as suas considerações finais. Ah, tá. Então, o que eu quero dizer assim, que a Uni, com muita coragem, né, já passou esses 37 anos, nós fizemos, acho que a semana passada, 37 anos, né, os nossos fundadores levaram toda a Uni para todos os cantos desse estado, né, e nós, que estamos ingressando agora, né, nós contratamos professores essa semana. Nós temos a missão de, agora sim, fazer dessa Uni uma grande universidade que faça sombra a outras na região norte. Nós temos que crescer academicamente em qualidade, né, em geração de conhecimento, de tecnologia, de inovação. E é isso que eu conclamo, a nós nos espelharmos em quem já fez muito pela Uni, os nossos docentes fundadores. E conclamo os jovens que estão chegando agora, os novos professores, que temos que ter coragem para abraçar isso. E sim, daqui a 20 anos, né, entregar uma universidade que cresceu. Né? Então essa que eu conclamo, acho que a Uni vai servir muito mais Rondônia. Né? Contamos com cada rondoniense que envie seus filhos para nós, para que a gente possa continuar fazendo o nosso trabalho. É importante não deixar a Uni sucumbir por falta de aluno. Né? Então os pais... mande seus filhos para a Uni. Nós temos hoje os melhores quadros de docente do estado e competindo com a região norte inteira. Todo um quadro de docentes doutores de alta relevância, com grande publicação. Então, o seu filho vai ter uma excelente formação, vai ter todas as portas para entrar num mestrado, num doutorado. Nós temos vínculo com várias universidades
no país e fora dele. Né? É só questão de trabalho, fazer a graduação, passar pela outra porta e ir para o mestrado, ir para um doutorado. A Uni é o lugar que fez isso comigo, que eu era servente de pedreiro, hoje eu sou doutor formado pela Uni, estou no cargo de vice-reitor. Isso pode ser com qualquer um, né? A Uni não distingue, então você pode chegar lá, né? A porta está aberta para quem tem boa vontade e vontade de trabalhar e estudar. Estudar é um trabalho muito árduo, então venha para a Uni e nós vamos te receber de braços abertos. Então, olha só, essa geração neném, que nem estuda e que nem trabalha, tem alguma coisa, pelo menos estudar, vocês vão ter que dar um jeito, não? É verdade. Basta ter vontade, né? Ter vontade de pagar está sobrando. Não vai ter que pagar todo mês não, hein? Mas tem que ir para lá, tem que tentar. Meu caro Marcelo, é um prazer. Muito obrigado. O Rondônia Viva agradece muito esse tempo que você dispensou para vir aqui conosco e dizer que estamos de portas abertas. Eu digo mesmo, o gabinete da reitoria está sempre disponível, né? O nosso reitor não pôde vir, porque está de férias, férias merecidas, mas a gente está disponível até para recebê-los lá no gabinete e fazer outras matérias. É um prazer e um abraço a todos. Tá certo. E você que ficou aí, eu agradeço muito ter se dedicado também a estar conosco nesse programa de hoje. Desejo uma quinta-feira de muita paz, saúde, muita alegria e amanhã está de volta com certeza. Um abraço.